Vamos passar neste momento para a exposição da palavra do nosso Deus. Nós estamos na série do livro de Ruth, que fala sobre a história de um amor redentivo, onde a todo tempo o Senhor Deus ele vai conduzindo as coisas para cumprir os seus propósitos e claramente lá na frente seu nome será ainda mais glorificado. E hoje nós vamos meditar em Ruth, capítulo 4, dos versos 1 a 12. Ruth 4, de 1 a 12. Peço que você permaneça com a tua Bíblia aberta, sempre revise os textos, observe os textos no momento da pregação. E, se possível, anote, tá bom? Ruth, capítulo 4, dos versos 1 a 12, diz o seguinte a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. Assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprir a resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e a Malom. Eu também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo que Ele nos direcione na exposição e no entendimento da palavra do Senhor. Ó soberano Deus, o Senhor diz que a tua palavra traz vida e que ela é útil para o conhecimento, para a correção, para a educação na justiça. E que a tua palavra venha a cumprir estes propósitos em nós nesta noite. Nós também suplicamos, ó Deus, que o Senhor deixe claro para nós
quem é o Redentor perfeito, quem é o Redentor adequado, aquele que de fato tem tudo o que é necessário para redimir a vida daqueles que precisam. Ajuda-nos, ó Deus, por meio da tua santa palavra, a compreender quem é verdadeiramente Jesus, o nosso Senhor e resgatador. Assim nós oramos em nome dele. Amém. Queridos, desde o início do livro de Ruth, vemos que a necessidade de um redentor é algo muito presente e algo muito forte. A figura do Goel, do resgatador, está permeando toda a narrativa aqui. E nessa narrativa, não vemos apenas a história de duas mulheres viúvas, desamparadas e necessitadas, precisando que aquela situação fosse revestida. Mas vemos também um legado, nós vemos uma história, nós vemos uma família, nós vemos uma descendência precisando ser preservada. E tudo isso só poderia acontecer se esse resgatador ideal e adequado aparecesse. Até o início do capítulo 3, vemos que a figura de Boaz era apontada como o redentor ideal. Afinal, aquele homem apareceu como alguém piedoso, como alguém compassivo, misericordioso, cuidando de Ruth sem que ela tivesse nada a oferecer e naturalmente de Noemi também. Com isso em mente, Noemi no capítulo 3, então ela orienta a Ruth o que fazer para agarrar Boaz como seu marido. Vai lá dar aquelas dicas que nós já sabemos porque ela fez isso, com segundas intenções, mandou que Ruth se preparasse, mandou que Ruth se banhasse e fosse ao lugar onde Boaz estava trabalhando, ao celeiro. Porque no final do dia, os donos e os homens que trabalhavam ali ficavam lá para poder cuidar daquilo que fora colhido. Então, quando Ruth ela chega lá e ela cumpre tudo aquilo que Noemi manda ela fazer, ela pede a Boaz que a cubra, ou seja, que a tome como esposa, porque ele era o seu resgatador. Mas ele mesmo, Boaz, diz que havia outro resgatador que tinha a primazia para possuir Ruth como esposa e redimir toda a situação da família. Chegando no capítulo 4, esses dois redentores se encontram. Mas, no desenrolar da história, ficará claro que somente um deles era o resgatador, era o redentor adequado, que tinha atributos suficientes para redimir toda aquela situação que estava evidente. O texto nos revela claramente quem ele é e quais são as suas características principais. E nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, dos versos 1 a 8, que as verdadeiras características de um redentor adequado, em primeiro lugar, é que ele age com amor incondicional. O redentor adequado aqui na história, ele age com amor incondicional. No capítulo 3, no verso de número 18, Noemi ressalta que Boaz não descansaria até resolver toda aquela situação. Boaz diz que ele ia fazer o seu papel, ele ia buscar cumprir o seu papel, e Noemi tinha consciência que ele faria isso o mais rápido possível. O verso 4 começa então exatamente com essa determinação de Boaz sendo evidenciada. No mesmo dia, ele foi lá resolver essa situação. Boaz então vai para a porta da cidade e se assenta ali. E você pode se perguntar neste momento, mas por que na porta da cidade? Como seria isso? Quer resolver uma coisa, vai para a porta da cidade? Imagine aí nós, querendo resolver alguma coisa aqui entre nós mesmos, e irmos para a porta de Cosmópolis resolver isso. Talvez num sol quente, botar lá 2 banquinhos, né? Talvez uma mesinha com a Coca-Cola gelada, alguma coisa do tipo. Mas vamos para a porta da cidade resolver. Não parece ter muito sentido. Mas, queridos, o que devemos entender é que a porta da cidade, naquele tempo, em alguns locais de Israel e no mundo da época, era onde aconteciam os julgamentos, por meio dos reis e sacerdotes, sendo juízes de pequenas causas, e também onde aconteciam os negócios. Por que tinha que ser na porta da cidade? Porque havia várias testemunhas próximas. Tinha que ser ali, tinha que ser algo público.
Nós vamos ver lá em 2 Samuel 18, 24, Davi estando na porta da cidade. 2 Crônicas 32, 6. O próprio Ló, primo de Abraão, fazia esse papel de estar na porta da cidade, resolvendo alguma coisa. Nós vemos também que Jó, lá no capítulo 29, de 7 a 17, ele diz que ele também era um juiz. Ele era um ancião e que ele se assentava à porta da cidade. E é interessante observarmos mais uma coisa aqui. No capítulo 1, veja que as coisas são resolvidas no meio do caminho. No capítulo 2, as coisas são resolvidas no lugar de colheita. No capítulo 3, tenta-se resolver as coisas num celeiro. Mas agora no capítulo 4, vai resolver a coisa no lugar mais importante, que era na porta da cidade. E vejam só, quem é que passa na hora que Boaz estava ali assentado? O resgatador de quem Boaz havia falado para Ruth. Que coincidência, não é verdade? Será que foi de fato uma coincidência? Queridos, provavelmente tanto Boaz quanto os seus leitores podem ter ficado surpresos. Os leitores originais desse livro podem ter ficado surpresos. Ele apareceu justamente ali. Mas se observarmos cuidadosamente, veremos que na verdade foi a mão do Senhor. Porque também no capítulo 3, no verso 13, quando Boaz ele sugeriu a Ruth que agiria pela manhã, ele invoca o nome do Senhor. Ele jura pelo nome do Senhor que ele iria resolver isso, e agora é o Senhor que garante essa solução, enviando rapidamente aquele homem justamente ao lugar que Boaz estava assentado. E vale a pena ressaltar, um possível acaso, na verdade, tem por trás a mão soberana de Deus. Boaz então chama. Na tua Bíblia provavelmente está assim, ó fulano, né? Ou ó amigo, achega-te para aqui e assenta-te. Mas nós temos aqui uma expressão idiomática muito difícil de ser traduzida para o português. É muito difícil saber como é que de fato esse homem foi chamado por Boaz. Mas traz aqui uma ideia de um certo alguém distinto. E quem sabe talvez alguém importante. Um fulano de fato, né? Mas tem algo mais significativo e muito mais importante a você observar aqui. O livro de Ruth é um livro conhecido como o livro dos nomes. Porque se preocupa em identificar os indivíduos, inclusive cada nome tem um significado muito forte. Mas observe que o nome deste homem, do resgatador mais próximo, não é citado. O autor do texto, ele oculta o nome deste homem. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está destacando o anonimato desse resgatador. Ele seria alguém sem importância na história, não teria o seu nome gravado, suas ações não seriam significativas, não teria o seu nome gravado no livro da vida, que é a Bíblia Sagrada. E que coisa horrível é ter o nome apagado da história. Lembram de Orfa? Orfa retrocedeu, ela voltou à sua antiga vida, aos seus deuses, e ela foi cortada da história. Neste capítulo, o nome de todos os outros personagens envolvidos serão citados, menos o de Orfa e deste homem. E se nós pararmos, queridos, para observar isso que está acontecendo, que triste é ter o seu nome ocultado. E quão triste será saber que muitos terão os seus nomes não gravados no livro da vida. Quão triste será saber que pessoas simplesmente passarão por essa história sem propósito algum. Que coisa horrível é isso, não é verdade? Ser deixado no esquecimento, mas também retroceder. E assim não ter o seu nome guardado no livro da vida. Quantos passaram e passarão por este mundo assim, tendo seu nome lançado no mar do esquecimento, porque não cumpriu aquilo que era necessário para a glória de Deus. Boaz então convocou 10 anciãos, homens experientes, que tinham ali a primazia da sabedoria, pessoas acostumadas a julgar naquela época, mas neste caso, eles iriam apenas supervisionar a negociação entre os dois, para ver se estava conforme a lei. Diante desses, Boaz diz ao parente mais próximo que Noemi havia vendido a terra que pertencia ao seu marido. Na tua Bíblia aí pode estar
dando a ideia que Noemi tinha um campo para vender. Mas a ideia verbal aqui é que ela não tinha mais esse campo, que esse campo já foi vendido. E tem muitas discussões aqui, né? Porque não era comum viúvas vender campo naquela época. Então, a ideia plausível aqui, provavelmente, é que esse campo já tinha sido vendido. E conforme Levítico capítulo 25, o campo seria reavido se aquele que vendeu a sua terra por se tornar pobre conseguisse um resgatador do campo. Mesmo que sob o comando desse resgatador, o campo continuaria na família, que também era algo exigido pela lei de Deus, e poderia ser restituído a quem era de direito aos seus descendentes no ano do jubileu. Lembra do ano do jubileu? É o ano da restituição. Após 7 ciclos de 7 anos e mais um ano, ou seja, 50 anos, tudo que fora perdido por um povo, por uma família, deveria ser restituído a quem perdeu. Então Boaz faz a proposta para aquele homem, para que ele pudesse redimir a situação de Noemi. E caso não o fizesse, Boaz diz que o faria. Boaz se coloca à disposição. Boaz está pronto para fazer isso. Ele queria exercer aquele direito. De imediato, o resgatador sem nome aceita a proposta feita por Boaz. Eu aceito. Tem um campo aí na jogada, né? Quem não quer um campo? Mas no verso 5, Boaz acrescenta uma pequena cláusula no contrato. É interessante que às vezes você vai comprar alguma coisa, você vai comprar uma casa, mas tem lá, ó, a casa está com tanto de dívida. Você precisa reaver isso aí também. Às vezes você vai comprar um carro, está ali empolgado, mas não olha as cláusulas. Tem documento para pagar, tem um bocado de coisa para resolver. Às vezes você vai construir, talvez, uma casa, você faz lá o orçamento, tantos mil. Só que aí o pedreiro começa, né? Ó, teve mais isso, teve mais aquilo, teve que comprar aquilo outro. E assim vai. Sempre aparece uma coisinha no meio do caminho das negociações. E Boaz, ele joga uma coisa interessante aqui. Ele diz, ó, no dia em que você comprar o campo das mãos de Noemi, também a comprarás de Ruth, a moabita, que foi mulher do defunto, para ressuscitar o nome dele na sua herança. Boaz está dizendo o quê? Que esse homem tinha que cumprir o levirato. Lembra lá o que era o levirato? Primeiro era para os irmãos. Quando o irmão falecia, o outro irmão era obrigado a tomar a viúva como esposa se ela não tivesse filhos. Só que quando não tinha irmão, quem tinha essa responsabilidade era o parente mais próximo. E sabe o que aconteceu? O homem que disse outrora, eu fico com o negócio, agora pulou fora. Falou, não quero de jeito nenhum. Não dá para mim. Não é bom para os negócios. E por que ele pensou isso? Quando ouviu as palavras de Boaz. Olha, visto que Noemi não tinha herdeiro, quando ela morresse, a terra se tornaria unicamente dos herdeiros deste homem. Não tinha por que cumprir o jubileu aqui, ficaria só para ele. Mas se ele se casasse com Ruth, uma moabita, e se eles tivessem um filho, esse seria herdeiro da família de Elimeleque. E isso reduziria os bens daquele homem. Ele pagaria e não teria retorno. Por isso, não seria um bom investimento. Esse homem pensou mais em si do que em estabelecer a justiça de Deus, que foi colocado como uma oportunidade em suas mãos. E veja que ele agiu de maneira totalmente condicionada aos seus próprios anseios. Ele pensou em si mesmo, foi algo totalmente condicional. Ele estava disposto em fazer o que a lei dizia, mas não por amor sacrificial. E essa é a essência do legalismo. Fazer o que a lei diz, sem que a motivação seja o amor a Deus e ao próximo. Fazer simplesmente o que Deus está dizendo de maneira condicional aos próprios anseios. Como assim? Quantas pessoas estão vindo à igreja, vindo à casa de Deus, simplesmente para cumprir o ritual, com os anseios próprios, com religiosidade, com legalismo, mas o que motiva essa pessoa não era o amor a Deus, não é a gratidão a Cristo pelo que Ele fez, é simplesmente um ato religioso. Não é o amor ao irmão, não era o amor de estar em comunhão,
levando um ao outro a ser santificado, buscando levar um ao outro ao arrependimento, edificando-se como as pedras vivas no Senhor. Não, não é esse o interesse. É por legalismo. Quantos são aqueles que ajudam ao próximo, que dão com a mão e mostram com a outra? Afinal, é algo lícito que agrada a Deus ajudar ao próximo, mas o interesse é ser reconhecido. Quantos estão pregando no púlpito com o interesse também de ser ovacionado pelas pessoas, mas o coração está distante de querer a glória de Deus? Quantos tocam apenas para serem reconhecidos, mas o coração está distante de Deus? Quantos têm Deus nos lábios, mas não no coração? Essa é a essência do legalismo. Sempre quer fazer porque tem algo a ganhar para si mesmo. Matthew Henry, um puritano, diz que foi por causa da recusa desse homem, do egoísmo do seu coração, que ele teve o seu nome cortado das gerações futuras. Mas, meus irmãos, diferente desse redentor egoísta, que não quis amar incondicionalmente, Jesus, o redentor da nossa alma, esvaziou a si mesmo. Jesus, o redentor da nossa alma, não pensou nos próprios interesses por amor de nós. Jesus nos amou sacrificialmente. Jesus nos amou incondicionalmente. Jesus Cristo diz que ele veio fazer a vontade do Pai. Ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e tudo isso ele fez por misericórdia a nós, por amor de nós. Então já fica claro que as características de um redentor ideal, adequado, é que ele age com amor incondicional. E o redentor perfeito que agiu incondicionalmente foi Cristo. Nós não temos nada a oferecer. O que é que tínhamos para dizer? Senhor, desça dos céus, vire homem e vá morrer numa cruz em nosso lugar? O que é que nós tínhamos? O que é que nós temos para isso? A Bíblia diz que nós já nascemos ofendendo a Deus, que nosso anseio sem Cristo é viver contra a vontade de Deus, mas Jesus, mesmo vendo quem éramos, morreu e nos deu vida e vida em abundância. Jesus é o nosso Redentor perfeito. Verso 7 nos mostra que o Redentor sem nome, então, diz que passaria o direito a Boaz. E você vai ver um comentário do autor aí. É mencionado por ele que existia uma antiga cerimônia de passagem de sandálias, que era realizada para o resgate e transferência de propriedade. Naquela época, os pés simbolizavam a posse e domínio. Lembra lá onde botaram a planta dos pés, né? Muitos cantam hoje, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, naquele triunfalismo, né, que existe por aí. Mas aquela ideia antigamente era essa, antes era essa, de colocar os pés e possuir. Alguns documentos mesopotâmios antigos e o próprio Pentateuco menciona também esse costume de tirar a sandália dos pés e dar àquele cuja responsabilidade estava sendo passada ou o negócio estava sendo feito. Provavelmente a audiência original do livro aqui, que muitos entendem ser na época de Davi ou um pouco depois, não tinha familiaridade com esse costume. Então, por isso o comentário do autor. Mas esse seria o ato para mostrar que o bastão estava sendo passado, né? Se fosse na época das Havaianas, duvido que davam, porque tá cara demais, né? Você tirar um pé e dar é uma coisa horrível. Mas o que nós vemos aqui é que o resgatador anônimo, no verso de número 8, passa o direito de compra para Boaz e faz esse ritual. Um ritual que deu a certeza da passagem da responsabilidade. Queridos, e o que vemos também claramente aqui é que Boaz se dispôs a redimir aquelas mulheres. Boaz se dispôs a redimir a história daquelas mulheres, mas também a família do seu parente Elimeleque, dos seus irmãos que haviam falecido. Eles também não mereciam não, mas Boaz ele vai fazer isso. Boaz, desde o início, ele vem mostrando o que? Misericórdia. Ele vem mostrando o hesed, a compaixão. A mesma compaixão de Deus, Boaz reflete pela misericórdia de Deus. Ele teve compaixão de Ruth desde o início. Quem é aquela mulher ali? É uma moabita, nora de Noemi.
O que é que ele faz? Você venha cá, você vai ser uma das minhas servas. Não impeçam ela, não faça mal a ela, dê a ela mais do que é de costume. Ela vai se encontrar com Boaz, querendo casar rapidamente. Boaz fala: não, peraí, minha filha, vamos fazer a coisa do jeito certo. Mas antes de você ir embora, deixa eu te dar mais comida. Deixa eu te dar mais provisão. Boaz sempre foi misericordioso com aquelas mulheres. E eu te pergunto, o que é que ele recebeu em troca? O que aquelas mulheres tinham para fazer para ele? Tinha para dar para ele? O que aqueles homens mortos poderiam fazer por Boaz? Nada. E é isso que o nosso Redentor Jesus, ele faz. Ele age incondicionalmente. Veja, Adão é o parente que foi condicionado pelos seus próprios anseios e não pôde fazer nada por nós a não ser nos amaldiçoar. E agora Adão não pode nos redimir, não. Mas o Senhor providencia o segundo Adão, o Redentor perfeito, o que ama incondicionalmente, que é Jesus Cristo, e ele tem essa característica, ele age com esse amor incondicional. Boaz reflete aquilo que o nosso Redentor faria. Mas nós vamos ver aqui em segundo lugar, que a característica do Redentor ideal dessa história aqui, uma segunda característica, é que ele redime a situação dos necessitados. A partir do verso de número 9, o Redentor sem nome desaparece. Acabou a história desse homem. Não tem mais. E em seguida, vemos as palavras precisas de Boaz. Ele diz aos anciãos e a todo o povo: vocês são minhas testemunhas agora. Isso é muito forte. De que comprei na mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. A ideia é que tudo era estabelecido, tanto famílias como negócios, como um tribunal, tudo era estabelecido na porta da cidade. Boaz está dizendo: eu não vou permitir que o nome dos meus irmãos suma na história, mas eles serão reestabelecidos. Boaz está respondendo toda a expectativa de Noemi, quando ela disse: ele vai resolver isso hoje mesmo. Mas eu quero chamar a tua atenção também para que nós possamos olhar para o texto e ver que é possível estar claro para nós que no tratar das palavras de Boaz, que o que mais motivou aquele homem não foi se casar com Ruth. É aqui que muitos se equivocam. Não foi por causa do casamento. O que está claro é que Boaz teve prazer em cumprir a lei, cumprir o seu papel de resgatador, resgatar a terra, deixar os seus familiares vivos. O nome do povo não poderia ser arrancado de Israel, como o Senhor havia ordenado antes. E o casamento com Ruth estava como uma parte importante deste compromisso. Mas o que motivou Boaz foi cumprir a lei de Deus, foi fazer a vontade de Deus. E a partir daí tudo passou a ser dele, ainda que ele tenha que ter pago um alto preço por isso. Em termos de preço, isso custou muito a Boaz. Redimir terra, uma nova esposa, uma nova família. Mas, queridos, nós devemos observar que o nosso Redentor perfeito, Jesus Cristo, assim como vemos claramente em Boaz, o que ele faz é redimir a situação daqueles que são necessitados. Mas saiba que o que mais motivou Jesus foi cumprir a lei de Deus, foi cumprir a vontade de Deus. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele veio à terra ser obediente ao Pai, de maneira que nas suas piores dores, naquilo que ele viu que lhe custaria muito, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai, ser obediente, de maneira que os céus, a terra, as pessoas, as gerações se tornaram testemunhas do ato de Cristo Jesus. Queira ou não queira, o mundo sabe que o Redentor morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores. E como consequência, a igreja virou a sua noiva. Como consequência,
A santa igreja preparada por Deus virou a sua noiva e tudo passou a ser de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todo o poder lhe foi dado nos céus e a terra. Tudo está sobre o domínio dos seus pés. Tudo está sobre suas mãos, porque ele venceu. O nosso resgatador cumpriu a vontade do Pai e venceu. E ele também é aquele que transforma vidas necessitadas. O salmista no Salmo 40, verso 7, já dizia isso. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Jesus, queridos, é quem de fato redime a nossa triste situação. Jesus é quem redime a nossa triste história como necessitados. E agora nós fazemos parte do povo de Deus. Nós agora temos tudo que nos supre. E veja, esse tudo não se refere a coisas materiais, mas tudo nós temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. E lembre-se, o resgate custou caro. A redenção de Cristo também custou caro. Nós sabemos que foi pago um alto preço por ele na cruz do Calvário. Mas ele mesmo assim o fez, de maneira incondicional, para libertar-nos da nossa triste situação, mortos dos nossos delitos e pecados. Mas por fim ainda tem uma outra característica aqui. Daquele que é um redentor ideal na história. É que ele tem o seu nome estabelecido, exaltado, para todo sempre. Ele tem o seu nome estabelecido e exaltado. Boaz fez o que Deus queria. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele não era obrigado a querer aceitar tudo. Não era. Reaver o campo, honrar os parentes mortos, fazendo que o nome deles permanecesse vivo, casando-se com a viúva Ruth e gerando outros filhos. Ele poderia ter passado para o próximo da fila, tirado a sandália dele também e diz, agora você fica com isso aí, ó. O próximo da fila fica com isso. Mas ele assumiu essa responsabilidade. Ele o fez em termos morais para cumprir a lei de Deus. Os anciãos, os que estavam presentes, pronunciaram uma bênção tripla em nome do Senhor, com foco na descendência de Boaz que estava por vir. E isso é muito importante. E nessa bênção aqui, a partir do verso de número 11, nós vemos coisas ainda mais interessantes quando nós observamos de maneira minuciosa. Eles vão dizer que Ruth seria como Raquel e Lia. Quem foram essas mulheres? Foram as mulheres que estabeleceram Israel com a sua descendência. Elas e suas servas tiveram os filhos que deram o nome às 12 tribos de Israel. Elas foram as mulheres que estabeleceram com a sua prole aquela nação. E eles estão dizendo que Ruth seria da mesma maneira. Que aquela mulher moabita teria aquele privilégio também. E se você olhar aqui, Lia teve mais filho que Raquel, mas Raquel aparece primeiro. Sabe por quê? Porque é dita que Raquel era mais amada. E Ruth seria como alguém mais amada. Ruth teria a primazia do amor. E é interessante também que quando você olha para o capítulo 3 do verso de número 11, vai dizer que toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa. Toda a cidade sabia que aquela mulher, mesmo sendo uma moabita, era uma mulher virtuosa. E aquela mulher se tornaria uma israelita também, assim como a sua futura sogra. Sabe quem era? Raabe, a prostituta. A gente não sabe se ela estava viva ainda. Provavelmente não, porque nós entendemos que Boaz era alguém mais velho. Mas quem foi Raabe? A prostituta de Jericó. E o que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher foi inserida no meio do povo de Deus e se tornou uma israelita. Sabe o que isso mostra? Que quando o Senhor quer mudar a história de alguém, Ele deixa para trás o seu passado. Quando Ele quer estabelecer alguém no meio do seu povo, Ele deixa para trás o seu passado. Quando o Senhor chama,
Quando o Senhor traz, quando o Senhor estabelece os pecados, a vida pregressa é lançada no mar do esquecimento, de maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De maneira que tudo aquilo que nós cometemos no passado já não influencia mais no presente, porque os nossos pecados, o nosso passado, as nossas falhas, a nossa inimizade contra Deus foi deixada para trás. E toda a história da Moabita, assim como da prostituta de Jericó, foi deixada para trás. E essas mulheres foram utilizadas por Deus para estabelecer Israel. E vamos ver que não foi só Israel étnica, mas também a Israel espiritual. Verso 12. A bênção é dirigida a Boaz. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Por que Pérez? Provavelmente porque ele, assim como o filho que surgiria desse relacionamento entre Ruth e Boaz, era filho de um casamento semelhante ao levirato. Semelhante ao de Ruth e Boaz. Lembre-se que Tamar era esposa de um dos filhos de Judá, de Er. Mas ele foi ímpio, ele não queria ter filhos. O Senhor foi lá e o matou. Depois ela foi dada para Onã, foi tomada como esposa. Mas Onã não queria deixar vivo o nome do seu irmão. 15 irmãos briguentos, bagunçados. Não queria deixar vivo, então foi lá e evitava também ter filhos com Tamar. O Senhor o matou. Tamar ainda tinha direito sobre Selá, que era o terceiro filho de Judá. Mas o menino precisaria crescer. Ela voltou para a casa de seu pai. E lembre-se, Tamar também não era judia. Ela era cananeia. Era outra gentil. E o que é que acontece? Judá não cumpre a sua palavra, não dá como esposa a Selá. E aí o que é que ela faz? Ela se veste de prostituta. Ela traz Judá, que era quem estava em primeiro lugar naquele momento, que poderia redimi-la. Ela tem a relação. A partir daí ela fica grávida de gêmeos. Judá reconhece isso. Reconhece que falhou com aquela mulher. Reconhece que não cumpriu com a sua palavra. Eles não voltam a ter nenhuma espécie de contato, mas é dali que nasce outro descendente importante. Tinha 2 na barriga. Zerá coloca a mão de fora, o menininho. Aí vão lá e amarram uma pulseirinha vermelha nele. Esse aqui vai ser o primeiro. Ele recolhe a mão. E Pérez sai. O segundo se torna o primeiro. E como essa história se repete, O segundo se torna o primeiro. O segundo se torna o primeiro. E Boaz está dando essa ideia aqui. Que a sua casa seja como a casa de Pérez. Que a sua casa seja estabelecida, porque Pérez foi quem estabeleceu os efratitas, de quem eles faziam parte. Foi aquele homem, por causa dele, que assim também aquele povo ali estava estabelecido. Seria para uma casa e uma descendência perpétua. Desta união, então, viria o rei Davi, mas também o rei dos reis. Dessa união tão importante, viria o rei Davi, mas também o rei dos reis. Agora observe que no verso 11, está dito assim, final do verso 11, e tu, Boaz, há-te valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém. O nome de Boaz se tornou algo muito forte na história de Israel. No livro dos reis é dito que no templo de Salomão, uma das colunas tinha o nome de Boaz. Em uma das colunas do templo, o nome era Boaz. O nome de Boaz, sabe onde é que está? Em Mateus 1,5, na genealogia de Jesus Cristo. Boaz está lá, Raabe também, mas o nome dele está lá. O seu nome foi proliferado, perpetuado na história. Boaz não teve o seu nome arrancado da história, mas teve perpetuado na história. E vejam, ele não quis fazer o seu nome afamado como os homens na Torre de Babel, que quiseram chegar aos céus para ter o seu nome reconhecido, e você já sabe o que aconteceu. Boaz não quis conquistar o mundo como Alexandre o Grande para ter o seu nome perpetuado na história. O que ele fez foi obedecer ao Senhor.
O que ele fez foi ser misericordioso e o seu nome foi afamado por toda a história. E isso nos lembra do nosso Redentor perfeito, meus irmãos. Filipenses 2:9, Paulo diz que Cristo, por causa da sua obra, obediência, recebeu o nome que está acima de todos os nomes, de maneira tal que diante desse nome se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e querendo ou não, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. O nome de Jesus Cristo está perpassando a história. Ninguém pode. Muitos tentaram durante os tempos apagar este nome, apagar este Redentor, apagar esta obra, mas não é possível. Esse é o nome mais poderoso. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, está estabelecido para todo sempre. E queridos, todos nós precisávamos de um Redentor. Noemi e Ruth não poderiam redimir a si mesmo. Nós também não éramos capazes de redimir a nós mesmos. Nós precisávamos de um Redentor, alguém que ganhou esse direito. E Cristo Jesus se apresentou. Cristo Jesus nos livrou da maldição de Adão. Cristo Jesus nos deu a certeza da sua obra na nossa vida. Ele é o nosso Redentor perfeito e o seu nome sempre será aclamado por isso. Ninguém pode ter a sua vida restaurada se não for por meio de Jesus. E eu te pergunto, em quem você tem buscado redenção nessa vida? É no nome de Cristo ou é no nome de outra pessoa? É no nome de Cristo ou é em outra coisa? Às vezes temos a falsa impressão que amizades, relacionamentos, dinheiro ou qualquer outra coisa neste mundo pode redimir o homem, mas é mentira. Só Jesus, só o seu nome pode redimir a vida do necessitado. Jesus deu sua vida como resgate pelos pecadores, Marcos capítulo 10, Apocalipse 5:9, e a fé nele liberta o cativo. O nosso Redentor, que tem o seu nome por toda a história, só ele pode libertar e mudar a história dos céus. Eu termino com uma frase, Charles Spurgeon, que diz o seguinte: Ruth foi altamente privilegiada por ter um parente como Boaz, que não se contentou com ela respigar em seus campos, mas que a tomou como esposa. E seu grande parente pretende que você fique noivo dele para sempre. E foi isso que ele fez. Ele o levará ao seu lar celestial, na ceia das bodas do Cordeiro Santo. Na ceia das bodas do Cordeiro Santo. Ou seja, para toda a eternidade. Esse é o nosso Redentor Jesus. Ele é o único Redentor adequado para a nossa vida. Ele é o Redentor que age com amor incondicional, que redime de fato aqueles que necessitam e que tem o seu nome aclamado e perpetuado por toda a história. E assim, queridos, só nos resta adorar e engrandecer a esse nome. É interessante que o Senhor não exige nada de nós para que a sua obra seja completa. Mas o que ele requer do seu povo é que o adore, o engrandeça por tudo que ele fez. É isso que ele quer. Que o povo saiba adorar, saiba obedecer, saiba exaltá-lo. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos cantar o canto congregacional Seja Engrandecido.